Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Nós estamos na semana 5 do PET de Educação Física, volume 4. Nessa semana, nós estudaremos a unidade temática Esportes e nosso objeto de conhecimento será os esportes de marca, onde especificamente nessa semana nós discutiremos sobre o esporte ciclismo e suas várias modalidades. Nesse vídeo em específico, nós vamos tratar apenas a explicação do conteúdo. Agora, caso você queira a correção das atividades, basta clicar aqui no card ou na descrição que você será redirecionado ao vídeo da correção. Tudo bem? Sem mais enrolação, vamos então à explicação do conteúdo dessa semana. Eu preparei aqui para vocês vários vídeos explicativos falando sobre cada uma das modalidades do ciclismo. Então, bora acompanhar. Olá, tudo bem? No último episódio falamos um pouquinho do ciclismo BMX e hoje vamos continuar pedalando e conhecer um pouco mais do ciclismo de estrada. Mas vocês conhecem as regras da modalidade? E o desafio que os atletas têm que enfrentar? Vamos conferir agora. Os ciclistas devem completar um percurso em estrada pré-determinado no menor tempo possível, sendo classificados pelo tempo realizado. As provas são individuais e disputadas tanto no formato de corrida quanto contra-relógio. No primeiro, os ciclistas largam juntos e devem percorrer um percurso de 141 km no feminino e 241,5 km no masculino. Vence quem cruzar a linha de chegada primeiro. Já no contra-relógio, os atletas largam individualmente a cada 90 segundos e devem percorrer um circuito de 54,5 km no masculino e 29,8 km no feminino. Vence quem registrar o menor tempo. Nas provas de estrada, as bicicletas precisam ser leves, resistentes e confortáveis, já que os competidores passam muitas horas pedalando. Já no contrarrelógio, o que conta é a aerodinâmica. E no ciclismo de estrada temos algumas palavras importantes que você precisa saber. Mas calma, não tem nenhuma complicada não, dá só uma olhada. O primeiro é o leque, quando o pelotão se posiciona alinhado em diagonal para reduzir o impacto do vento lateral. O segundo é o pelotão e é o grupo principal de ciclistas de uma prova. Eles podem reduzir significativamente a resistência do ar posicionando-se no vácuo de outros competidores. Por último, temos a fuga, quando um ou mais ciclistas se destacam do pelotão para seguir isolados na frente da prova. Olá, tudo bem? Nos dois últimos capítulos falamos sobre o ciclismo BMX e de estrada. Hoje vamos falar um pouquinho do ciclismo de pista. Mas vocês sabem como funciona essa modalidade? Será que é uma espécie de Fórmula 1 do ciclismo? Vamos conferir agora um pouco mais da modalidade. Os ciclistas competem em uma pista oval de madeira com 250 metros de extensão, em busca do melhor tempo. Temos 5 provas olímpicas do ciclismo de pista: velocidade, velocidade por equipes, perseguição por equipes, do Keirin e do Omnium. Primeiro, vamos falar da prova de velocidade. Os ciclistas devem percorrer 1.000 metros, mas apenas os últimos 200 metros são cronometrados, o que resulta em explosões de velocidades no final. Os atletas disputam de 2 em 2 e o primeiro a completar a prova avança de fase. A segunda é a velocidade por equipes. As equipes adversárias largam de lados opostos no velódromo. No masculino, a prova é disputada em 3 voltas e a equipe é composta por 3 atletas, que pedalam um atrás do outro. Cada ciclista é responsável por liderar uma volta e se retira da prova após completá-la, deixando o seguinte à frente da equipe. Já no feminino, a dinâmica é a mesma, só que a prova é disputada em 2 voltas e as equipes são formadas por 2 atletas. Temos também a perseguição por equipes. As equipes adversárias largam de lados opostos no velódromo. A equipe, formada por 4 atletas que completaram os 4.000 metros em menos tempo, avança de fase. Na final, se uma equipe alcança a outra, a corrida termina. Temos também o Keirin,
Uma bicicleta elétrica dita o ritmo à frente do pelotão e não pode ser ultrapassada. Nos 700 metros finais, no entanto, o veículo sai da pista e os atletas pedalam a toda velocidade rumo à linha de chegada. Quem cruzar primeiro é o vencedor. Por último, temos o Omnium, conhecida como o decátlo, e o heptátlo do ciclismo é composta por 6 provas que exigem potência e também resistência dos atletas. Contrarrelógio, corrida por pontos, eliminação, perseguição individual, scratch e volta lançada. O atleta que acumular a maior pontuação é o vencedor. A pista é composta por uma faixa azul, que é uma área destinada ao aquecimento e também para o lançamento dos corredores. Tem também uma faixa de sprinter. É o espaço entre a linha preta e a linha vermelha que corresponde ao melhor e mais curto trecho do circuito. Nessa faixa, a ultrapassagem pela esquerda, lado interno, não é permitida. As bicicletas precisam ser leves e resistentes. Elas são projetadas para alcançar o máximo de velocidade possível. Possuem apenas uma marcha e não tem freios. Parar repentinamente durante a prova representaria um grande risco de acidentes na pista. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar do mountain bike. É a última modalidade do ciclismo que teremos nos Jogos Olímpicos. E diferentemente das outras modalidades, ela vai exigir muito do atleta não só na parte da velocidade, mas também no cuidado para passar pelos inúmeros obstáculos. Vamos entender um pouco mais do esporte? Em terrenos acidentados, os ciclistas devem se adaptar rapidamente às diferentes situações da prova para cruzar a linha de chegada antes dos adversários. As provas de mountain bike são disputadas no formato cross-country, com múltiplas voltas. O primeiro ciclista a completar todas as voltas e cruzar a linha de chegada vence a corrida. Os ciclistas competem em um circuito de terra repleta de trilhas sinuosas, subidas e descidas íngremes e obstáculos naturais que incluem pedras e raízes. O circuito tem 5 km de extensão, mas os homens precisam completar mais voltas do que as mulheres. Uma prova dura, em média de 90 minutos a 2 horas, desde a largada até o último ciclista cruzar a linha de chegada. Como a prova é de longa duração, os ciclistas podem receber garrafas de água ou energéticos a cada volta, além de pequenos lanches na zona de alimentação. Projetadas para absorver o impacto e atingir altas velocidades, as bicicletas de mountain bike têm pneus largos e amortecedores traseiros e dianteiros. São leves e resistentes, pesam entre 8 e 9 quilos. Se você pensa que no mountain bike é só pedalar, tá muito enganado. É preciso ter muita técnica para conseguir completar a prova. Vamos conferir agora algumas palavras interessantes da modalidade. A primeira palavra é o single track, que é a parte estreita da trilha de mountain bike que exige habilidade e precisão para navegar. A segunda é a rock garden, que é uma mistura de pedras grandes e pequenas, posicionadas estrategicamente em uma parte do percurso, tornando mais difícil tecnicamente para os ciclistas. Por último, temos um mechanical, quando um ciclista tem um problema com sua bicicleta, se o pneu fura ou a corrente sai do lugar, por exemplo. Chegou a hora de conferir o esporte que estreou em Pequim 2008. Entre trancos e barrancos em uma pista cheia de obstáculos, leva melhor o ciclista que, com suas manobras radicais, cruzar primeiro a linha de chegada. Nos Jogos Olímpicos, a competição de BMX é disputada no formato Supercross. O sistema de disputa é diferente no masculino e feminino. Entre os homens, ao todo, são 32 competidores e eles realizam 3 etapas. A primeira é uma tomada de tempo. Todos os atletas dão uma volta na pista. Com o tempo de cada um, são formados 4 grupos com 8 competidores. Na etapa seguinte, cada grupo disputa 5 corridas com um sistema de pontuação de 1 a 8, sendo 1 ponto para o primeiro e 8 para o último. Os 2 atletas com menos pontos após as 3 primeiras corridas se classificam para a semifinal. Os 2 melhores nas 2 corridas restantes também avançam.
A semifinal tem um sistema parecido. Os dois grupos de 8 atletas disputam 3 corridas de uma volta. Os 4 melhores, ou seja, que somarem menos pontos, se classificam para a decisão. Na final, os 8 melhores decidem as medalhas em uma única prova. E dessa vez, o mais rápido é o vencedor. Já pelo lado das mulheres, como tem 16 competidores, elas iniciam direto nas semifinais. Os dois grupos disputam 3 baterias e as 4 melhores vão para a final. As medalhas, assim como no masculino, são definidas em apenas uma única corrida. Os pilotos largam de uma rampa de 8 metros, ganhando velocidade na descida. A pista tem de 300 a 400 metros. O que não falta são obstáculos. A bicicleta do BMX tem rodas aro 20 e apenas uma marcha e um freio, além de apresentar um quadro resistente para aguentar os muitos saltos ao longo do circuito. O BMX é um dos esportes que produzem os tombos mais espetaculares dos jogos. Por isso, todo cuidado é pouco. Os atletas usam trajes acolchoados, além de outros aparatos de segurança, como capacetes com protetor de boca e luvas. E vocês já puderam perceber que os atletas do ciclismo BMX têm tudo para dar um show nessas Olimpíadas. E para vocês ficarem um pouco mais por dentro dessa modalidade, vamos mostrar agora alguns movimentos impressionantes. O primeiro é o Block Pass, é um tipo de ultrapassagem na qual o piloto entra na curva por dentro, acelerando para sair na frente do adversário. Outro é o Push and Pump. Para ganhar velocidade, os pilotos utilizam o impulso corporal para saltar sobre os obstáculos, aterrissando suavemente em sua descida. Por último, temos o Roll Shot. Dizemos que um piloto conseguiu o Roll Shot quando ele completa a primeira curva na liderança. Bom, galera, essa foi a explicação do conteúdo da semana 5. Já vou deixar em destaque aqui para vocês o vídeo da correção das atividades. Bom, se esse conteúdo contribuiu para você de alguma forma, eu peço que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Peço que curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui e eu espero vocês semana que vem para a explicação e correção da semana 6. Um forte abraço e até lá!